Bom dia, Shalom, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja multiplicada na vida de cada um de nós, amém? Passando para deixar mais uma porção da palavra do Senhor no estudo da carta do 2 Pedro, né, capítulo 1, uma carta que chamou muito a minha atenção e para os tempos de hoje também. Louvado seja Deus, para que nós possamos estar meditando nesta palavra. Hoje eu vou ler do versículo 5 até o versículo 11. No primeiro eu li do 1 ao 4, né? Hoje eu vou ler do 5 ao 6, que eu quero dar uma explicada melhor e menor, amém? A palavra do Senhor vem nos dizendo assim: por isso mesmo vos empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a bondade, e a bondade o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Pois se em vós houver estas coisas em abundância, não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aquele quem não há estas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firmar a vossa fé e eleição, pois, fazendo isso, nunca jamais tropeçareis, e vós será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus, palavra gloriosa, né? Louvado seja Deus. Pelo menos para mim né? Quando Deus revela uma palavra para mim é maravilhoso demais, né? Louvado seja Deus. Toda palavra ela fala conosco, mas tem umas que Deus ele revela, né? Antes de nós pedir, antes de nós lermos, o Espírito Santo de Deus nos revela para poder passar, né? Louvado seja Deus. E aqui o apóstolo Pedro, ele vem nos exortando para o crescimento, né, espiritual. Louvado seja para nós que venhamos crescer, né, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro ele está incentivando os cristãos a acrescentarem, né, procurar acrescentar a fé, porque a fé não é de todos e também nós precisamos buscar exercer a nossa fé. Louvado seja Deus, né? Então é acrescentar a fé, né? E também a virtude e o conhecimento e o domínio próprio. Nós precisamos acrescentar todas essas coisas na nossa vida. A fé, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade e a fraternidade e o amor. Ele também destaca sobre a autoridade, né? Para que nós venhamos ter autoridade, né? De falar da palavra de Deus. Louvado seja Deus. E alerta também para que a fé não seja confirmada através de uma vida, para que a fé venha a ser confirmada através de uma vida frutífera. Nós precisamos ter frutos, frutos dignos de arrependimento. Assim a Bíblia nos ensina. Frutos dignos de arrependimento. Louvado seja Deus. E no versículo de 5 ao 11, que nós lemos agora, ele vai falar sobre o crescimento, né, cristão. E há um convite para nós, empregar toda a diligência, todo o cuidado, né, termos o cuidado, o zelo, para realizar, né, a obra do Senhor, e tanto para nós falarmos,
tanto para outros como para a nossa vida, como também nos praticar, né? Nós vamos praticar a palavra do Senhor, não somente sermos meramente ouvinte, mas também praticante da palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, sem acrescentar e nem tirar, né? Porque muitas vezes as pessoas falam tantas coisas que não está nem na palavra do Senhor, né? Então nós precisamos ser diligentes, tomar cuidado, não acrescentar e também não tirar a palavra de Deus. Por isso que o Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho genuíno. Muitas vezes as pessoas pregam com tanta autoridade, né? Com tanto blá blá blá, mas não está sendo genuíno o Evangelho, louvado seja Deus. E nós precisamos pregar, falar da palavra de Deus com cautela, com amor, com dedicação, com compaixão, louvado seja Deus, com autoridade sim, com confirmação, né? Que a palavra do Senhor, ela é espada de dois gumes, né? Ela penetra na alma e no espírito. Então nós não precisamos fazer tanta coisa. A palavra do Senhor, ela é simples. É a palavra de Deus é quem vai falar no coração da humanidade, no meu coração. E tanto ela corta para um lado como corta para o outro. A palavra de Deus é a espada de dois gumes. Ela primeiro corta em mim, para depois cortar no outro, né? Louvado seja Deus. Mas é cortar com amor, né? Com dedicação, com diligência, né? Com cuidado, né? Para que nós não venhamos ferir as pessoas, louvado seja Deus, mas que nós venhamos trazer a pessoa para o reino de Deus, louvado seja Deus. E lógico que a palavra de Deus, muitas vezes, mesmo com mansidão também, às vezes ela machuca, mas já é menos, né? Louvado seja Deus. E nós, e também fala assim, se nós desenvolver essas virtudes em nós, nós vamos evitar tantas coisas, tanta maldade, tanto contra as nossas vidas como outras vidas. Nós vamos evitar a cegueira espiritual. Louvado seja Deus. E ela garante a entrada no reino de Deus. Se nós exercer a palavra de Deus como ela é, como ela nos ensina, como ela nos ordena, como ela nos autoriza, então, se nós desenvolver isso em nossa vida, na nossa família, na vida de outros, louvado seja Deus, então nós vamos evitar a cegueira espiritual. Muitas vezes a religião, ela deixa a pessoa cega. Eu fiquei 22 anos numa religião que, se eu não tomasse cuidado, eu tinha ido para o Beleléu, eu tinha ido para... Já não estava mais aqui para contar a história. Louvado seja Deus. Mas Deus, Ele me curou, me libertou, me mostrou, me abriu meus olhos, porque eu estava naquele lugar, mas com sinceridade no meu coração, louvado seja Deus. E quando nós somos sinceros, Deus nele não deixa nós confundidos. Quando nós somos sinceros, mesmo que nós estamos no meio de lobos, Deus ele não nos deixa confundido. Louvado seja Deus. Então nós precisamos desenvolver isso em nossas vidas. Louvado seja Deus. E quando nós desenvolvemos, quando nós cremos, quando nós procuramos andar com sinceridade nos caminhos do Senhor, com diligência, com cuidado, né? Então Deus ele não vai nos deixar nem cego espiritual e nem ouvinte também, né? Não seremos somente ouvinte. Deus ele vai abrir os nossos olhos, vai nos dar entendimento e vai nos levar para o seu reino. Aleluia, glória a Deus. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. E para isso nós precisamos desenvolver a nossa fé, desenvolver também o conhecimento da palavra de Deus, o domínio próprio. Nós precisamos ter o domínio próprio, nós não podemos ser pessoas que saem por aí fazendo qualquer coisa, falando qualquer coisa. Não, nós temos que ter o domínio próprio. Louvado seja Deus. E também a perseverança, a piedade, a fraternidade,
Parece alguém na nossa frente que precisa de uma ajuda, nós precisamos ajudar. Ter um coração de amor, louvado seja Deus, para amar as pessoas que estão no sofrimento. E também nós precisamos tomar cuidado para não ser enganados também nessa situação, porque existe muitos aproveitadores nessa situação também. Louvado seja Deus, e nós precisamos tomar cuidado, e assim o Senhor Deus nos ensina, abre os nossos olhos do nosso entendimento, nossos olhos espirituais, para que nós não venhamos sermos enganados, né, com o mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, é muito bom nós servirmos ao Senhor. É muito bom nós fazermos a obra do Senhor, mas com diligência, com cuidado, para que nós não venhamos passar à frente de Deus, fazer aquilo que nós queremos e nem também deixar de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Louvado seja Deus. E fazendo assim, meus amados, cultivando conhecimento, conhecendo mais a palavra de Deus, desenvolvendo os dons que Deus tem nos dado, então isso vai fazer com que nós entramos para o reino de Deus. Louvado seja Deus. O apóstolo Pedro destaca que quem cultiva essas características confirma a sua vocação e eleição, né? Louvado seja Deus. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Então, quando nós somos assim, Deus mesmo, Ele vai confirmando nossos passos, nossos caminhos. Louvado seja Deus, e vai nos levando para o seu reino e até a vida eterna. Porque nesse caminho vai haver muitos tropeços, muitos enganos, muito levantes para que nós não entramos no reino de Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que Jesus, Ele não vai nos deixar confundido. Por isso que nós precisamos crer no único Deus, somente em Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que aquele que crê em Jesus Cristo não será confundido. Muitas pessoas estão confundidas porque estão crendo em tantos deuses, em tantas religiões por aí, sendo que a palavra de Deus ela é simples, ela é objetiva. Louvado seja Deus. E se nós procurarmos com diligência servir ao Senhor, né, com diligência, com cuidado, com amor, louvado seja Deus, e com temor ao Senhor, com certeza o Senhor vai segurar em nossas mãos e nos levando por passos verdejantes, por águas tranquilas. Ele quem refrigera a nossa alma e guia-nos pelo caminho eterno, né? Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero orar pela minha vida, pela sua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Rei da Glória, quero te louvar, te agradecer, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor me concede, ó Deus. Quero te louvar, te agradecer, porque deitei, dormi, acordei, me levantei, porque o Senhor me sustentou, Deus. Te louvo, te agradeço pelo dom da vida, pelo teu Santo Espírito que habita em mim. Pai querido, Pai Santo, nesse momento eu quero lhe pedir, meu Pai, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, Senhor, que nós venhamos a cada dia mais crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que nada, Pai amado, venha nos fazer cair ou deixarmos perdidos no meio do caminho, que o inimigo não venha nos enganar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu lhe peço que abra os nossos olhos espirituais, nos dá o discernimento espirituais, ó Deus, nos dê o entendimento, meu Senhor, para que nós possamos escapar da corrupção deste mundo, Senhor, e sermos participantes da sua natureza, da tua glória e do teu reino, aleluia, glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus e para sempre será louvado. Sei com a minha vida, sei com a vida dos meus irmãos, é que eu te peço, é que eu oro em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus e Shalom.